Ok, pessoal, agora nós vamos ver como remover nós na árvore rubro-negra. Para remover esses nós, é necessário observar a coloração do mesmo. Se o nó que for removido é vermelho, então basta aplicar o procedimento de remoção que nós já sabemos da árvore de busca binária e o balanceamento da árvore não será alterado. Vamos verificar alguns exemplos de remoção de nó vermelho. Então, o primeiro caso de remoção de nós vermelhos é quando nós temos esses nós sem filhos, ou seja, quando os nós são vermelhos e eles são folhas. Nesse caso, quando eu remover esse nó, basta retirá-lo e fazer com que o ponteiro do pai dele, por exemplo, se eu quiser remover o 70, então o ponteiro do pai, que é 100, aponte para nil, e o nil, como nós já sabemos, sempre é preto, ok? Para manter o balanceamento da árvore. Então, se eu fosse redesenhar essa árvore sem o nó 70, ficaria assim: 60, o 50, o 100, sem o 70 aqui fica nil, e aqui o 120. E o 120 é vermelho. Então, se o nó é vermelho e este nó é uma folha, basta removê-lo e fazer com que o pai dele aponte para nil, e nil é preto. Observe que a propriedade da árvore rubro-negra é mantida, né? A raiz é preta, todo nó é vermelho e preto. Se um nó é vermelho, os dois filhos são pretos. E para qualquer caminho, nós temos a mesma quantidade de nós pretos, que nesse caso é 3. Tudo bem? Vamos verificar agora um exemplo de remoção de nó vermelho quando esse nó possui filhos. Então imagine que a gente quer remover o nó 90 aqui. Então, para remover o nó 90, como ele possui dois filhos, é necessário que a gente encontre o sucessor de 90. E o sucessor de 90 é o menor nó que está do seu lado direito, ou seja, o menor dentre os maiores. Nesse caso é o 100. Então, o que a gente precisa fazer aqui? Basta tirar o 90, subir o 100, mantendo a coloração antiga. Por exemplo, como eu quero remover o 90 e ele é vermelho, quando o 100 subir, o 100 vai ficar vermelho. E quando o 120 subir, o 120 também, que era vermelho, vai ficar preto. Então as cores, elas mudam de acordo com o que estava a configuração antiga, tá? Então vai ficar assim, olha. 60, 50, aí eu removi o 90. Como eu removi o 90, o 100 vai subir, ok? Então, o 100 que era preto, como ele sobe para o lugar deste nó, ele vira vermelho. 100. E aí, o 80. E aqui subiu o 120, que era vermelho, e quando ele sobe para cá, ele vira preto. O 120. Então, a remoção do nó 90, e ele é vermelho, basta subir os sucessores, mantendo as cores da configuração antiga. Perceba que a propriedade da árvore rubro-negra é mantida. A raiz é preta, todo nó é vermelho e preto. Os nós externos, nil, são pretos, né? Se o nó é vermelho, os dois filhos são pretos. E qualquer caminho, nós temos a mesma quantidade de nós pretos, que nesse caso é 3. Ok? Vamos verificar mais um exemplo de remoção de nó vermelho. Então, imaginem aqui que a gente quer remover novamente o nó 90, só que para essa configuração de árvore. Então, mais uma vez, como ele tem dois filhos, a gente tem que encontrar o sucessor, que é o menor valor do lado direito de 90, que nesse caso é o 95, o menor dentre os maiores. Então, a gente vai substituir o 90 pelo 95, mantendo a cor. Então, o 95 ele vem para cá sendo vermelho. Ao redesenhar essa árvore, nós temos 60, 50, aí subir o 95, vermelho, porque o 90 era vermelho, então quem subir tem que continuar sendo vermelho. 95,
80, 100 e o 120 aqui, vermelho. E o 100 que estava apontando para o 95, a gente sabe que agora ele vai apontar para um novo nil, que é preto. Mas por conveniência, né, a gente não está usando a representação do nil. Se não estiver apontando para nada, a gente já sabe que ele está apontando para nil. Então observe que as propriedades que garantem uma árvore rubro-negra também são mantidas nesse exemplo. Então, pessoal, para remover numa árvore rubro-negra um nó da cor vermelha, basta aplicar o procedimento de remoção da árvore de busca binária e as propriedades estarão mantidas. Agora, quando nós formos remover um nó da cor preta, existem casos para corrigir as cores após a remoção. Mas antes, a gente precisa, para fazer essas correções, identificar alguns nós. Tá? Então, nós vamos chamar de Z o nó a ser removido. Y vai ser igual a Z, ou seja, um ponteiro Y vai ser igual a Z se Z possui menos que 2 filhos. Ou seja, Y será igual a Z se Z possuir 0 ou 1 filho. Agora, Y será igual ao sucessor de Z se Z possuir 2 filhos. X é o filho da esquerda de Y, caso exista. Ou X vai ser o filho da direita de Y, caso a condição de cima não exista. Ou X será nil, tá? Caso Y não possua filhos. Então, toda vez que a gente for remover o nó preto, a gente vai chamar esse nó a ser removido de Z e temos que encontrar Y e X, para então verificar quais os casos a gente deve aplicar para tornar a nossa árvore balanceada novamente. Ok? Então, imaginem só. Só para a gente encontrar, né, os valores de x e y antes de aplicar os procedimentos. Então, antes de explicar o procedimento 1, imagine que a gente quer remover o nó 60 aqui. Tá? Então, para remover o nó 60, só para dar as nomenclaturas de Z, Y e Z, Z, Y e X, então o nó que eu quero remover a gente chama de... Deixa eu usar o azul aqui. A gente chama de Z. Y vai ser igual a Z se esse cara possui menos que 2 filhos. Só que nesse caso ele possui 2 filhos. Logo, quem vai ser Y? O sucessor de Z. O sucessor de Z é o menor nó que está do lado direito de Z, ou seja, o menor dentre os maiores. Nesse caso, Y vai ser o 70. E quem vai ser o meu X? X vai ser ou o filho da esquerda de Y ou o filho da direita, caso exista, ou vai ser nil. Então, nesse caso, X não é ninguém, certo? É um nil qualquer aqui. Então, olha só. A primeira coisa que a gente precisa fazer para remover o nó preto é identificar esses 3 valores. Z, Y e X. Tudo bem? Ok. Voltando aqui, deixa eu apagar. Uma vez que a gente sabe identificar esses ponteiros Z, Y e X, a gente tem a possibilidade de aplicação de 2 procedimentos. O procedimento 1 é esse aqui. Caso o nó Z, que é o nó que eu quero remover, tenha 2 filhos e o Y seja vermelho, basta realizar o procedimento de remoção do nó Z e depois atribuir a cor preta ao nó Y, que a árvore estará balanceada. Tá? Então esse é o caso 1. Então percebam aqui, se de fato eu quisesse remover o nó 60, deixa eu terminar de salvar aqui. Se eu quisesse remover o nó 60, ele seria o meu Z, né? Como nós já sabemos. Y, como o Z possui 2 filhos, é o sucessor dele. E X não é ninguém porque
o Y não possui filhos. Tudo bem. Aí eu percebo que nesse caso, para a remoção dos 60, o procedimento 1 se aplica. Caso Z tenha 2 filhos, é verdade, Z tem 2 filhos, o 50 e o 80. E o nó Y, que é o sucessor de Z, seja vermelho, é verdade, o Y é 70 e ele é vermelho. Basta realizar o procedimento de remoção do nó Z, vamos tirar o 60 daqui, e quem vai entrar no lugar dele? O sucessor, que é o 70. O 70 vem para cá, e vamos atribuir a cor preta ao nó Y. Vamos atribuir a cor preta ao nosso 70. E a árvore estará balanceada. Então o procedimento 1 é esse. Tá? Deixa eu arredar essa árvore para cá. Deixa eu ver se eu consigo arredar para cá. E eu vou redesenhar essa árvore removendo o nó 60. Como o procedimento 1 é aplicado, como é que essa árvore ficaria? Ficaria assim. O sucessor sobe. Deixa eu desenhar de preto. O sucessor sobe 70. Continua aqui o 50. Continua aqui o 80. E aqui o 90 vermelho. Ok? A árvore ficaria assim. O 80 que estava apontando antigamente para o 70 aqui embaixo, ele vai apontar para 1000. Por conveniência, a gente não informa isso. Tá? Então, a remoção do 60 resultaria, a partir do procedimento 1, como ele pode ser aplicado, nesta seguinte árvore. Se o procedimento 1 não puder ser aplicado, então a gente vai ter que verificar o procedimento 2. O que diz o procedimento 2, pessoal? Enquanto, olha, percebe que é um laço, tá? Enquanto x for diferente da raiz e a sua cor for preta, o x for preto, nós vamos ter que verificar a possibilidade da aplicação de 4 casos no intuito de rebalancear a árvore. Depois que eu terminar da aplicação dos casos, ou seja, quando o x for raiz ou o x for vermelho, né, que é a condição de parada do enquanto, eu mudo a cor do x para preto. Então, o procedimento 2 é um laço que vai verificar a possibilidade de aplicação de 4 casos enquanto o x não for a raiz e enquanto o x for preto. Quando o x chegar na raiz ou o x virar vermelho, eu paro e mudo o x para preto. Obviamente, se eu parar aqui, é porque eu já consegui balancear minha árvore novamente, só preciso mudar no final o x para preto e a árvore rubro-negra será mantida. Tudo bem? Vamos verificar então quais são esses 4 casos que temos que aplicar enquanto o x for diferente da raiz e a sua cor for preta. Vamos lá. Caso 1. O caso 1 ele é dividido em A e B. Caso 1A e caso 1B. Por quê? Porque é a situação do espelho, né? O caso 1A, quando a nossa condição estiver do lado direito da árvore. E o caso 1B, que é o espelho, é quando a nossa condição estiver do lado esquerdo da árvore. Então, na verdade, eles fazem a mesma coisa, só que refletida no espelho. Vocês vão perceber muito bem isso daí. Então, olha só, o caso 1 diz assim: o irmão de W de X é vermelho. Quem é o X? Lembrem lá do X? Toda vez que a gente quer remover um nó, a gente precisa encontrar o Z, que é o nó a ser removido, o Y e o X. Então, o W ele vai ser o irmão de X, após a remoção de Z. Ok? A gente vai, para aplicar o procedimento 2, senhores, a gente vai remover o nó Z, normal, como busca de árvore, como nós removemos na árvore de busca binária. E em seguida, vamos encontrar o W. O W vai ser o irmão de X. E o caso 1 diz assim: se o W, que é irmão de X, é vermelho, e ele é filho da direita, então nós vamos aplicar esse caso 1. Mudar a cor de W para preto e do pai dele para vermelho. E realizar uma rotação à esquerda do pai.
essa rotação à esquerda são as mesmas rotações que já usamos lá na árvore AVL e nos casos de inserção da árvore rubro-negra também. Tá? Então, o caso 1 diz isso. Em seguida, após a rotação à esquerda, o W, o ponteiro W, vai ser novamente o irmão de X. E aí a gente continua, verificaria se precisaria aplicar os outros casos, o caso 2, o caso 3, o caso 4 e assim por diante. Tá? Até que a condição do enquanto seja parada. O caso 1b será aplicado quando o irmão de W de x é vermelho, mesma coisa do caso 1a, só que o W sendo filho da esquerda, que é o reflexo. Aí muda. O W vira preto e o pai vermelho, só que agora, como é o reflexo, em vez de fazer a rotação à esquerda, no caso 1b, a gente faz a rotação à direita. E o W continua sendo irmão de x. Ok? Visualmente, a gente consegue verificar a aplicação desse caso da seguinte forma. Então, imagine aqui, removi algum nó, tá? Então, meu y assumiu o lugar de z, removi, e aqui eu tenho o meu x. Então, o x tem um irmão, e o irmão dele é w. Caso 1, se o w, que é irmão de x, for vermelho, é verdade, olha, esse w é vermelho, e ele for filho da direita, ele é filho da direita, então a gente vai aplicar o caso 1. Mudar o w para preto, observe que o d, que era vermelho, aqui virou preto. E o pai vai virar vermelho. Olha, o pai de w, que era preto, virou vermelho. O b era preto e virou vermelho. E aí a gente faz uma rotação à esquerda sobre o pai. Por isso é de mudar de posição aqui. A gente rotacionou. E vocês devem lembrar como é que faz essa rotação, tá? Já explicamos várias vezes. E após a rotação, o W vai ser o irmão de X, o novo irmão de X. Percebam aqui, pessoal, que o X é A, certo? Após a rotação, o X continua sendo A. E agora ele tem um novo irmão. Quem é o W dele? O C. Porque nós rotacionamos, tá? Então, esta é a aplicação do caso 1. Caso 2. Segundo caso. Quando será aplicado? Quando o nó W, que é o irmão de X, for preto e ambos os filhos também forem pretos, os filhos de W. Se isso for verdade, o que a gente vai fazer? Mudar a cor de W para vermelho e dizer que o X agora é o pai. O pai de quem, pessoal? Dos irmãos, certo? O pai de X e o pai de W, porque eles são irmãos. Então percebam aqui, ó. A gente tem um X, que a gente chamou de A, e a gente tem o irmão dele, que a gente chamou de W. Então, o irmão de X, que é W, é preto. E os dois filhos deles são pretos. Então, a gente aplicou o caso 2. O que a gente faz? Esse W, que é o nosso D, vira vermelho, observe aqui. E o nosso X agora vai ser o pai, ou seja, se o X era o A, quem vai ser o X agora? O pai dele, esse cara aqui de cima, o B. Observe que o ponteiro X agora vai apontar para B. Por que esse X sobe, pessoal? Porque agora a gente tem que verificar lá para cima se a condição de balanceamento é mantida. Lembrem que esses casos eles estão dentro de um laço enquanto. E o laço enquanto ele só para quando o X chegar na raiz ou quando o X for vermelho, lembra disso? Então por isso esse X, a partir do caso 2, ele vai subindo. Ok? Vamos verificar aqui o caso 3. Caso 3, assim como o caso 1, ele tem a questão do caso 3A e o caso 3B por conta do lado da árvore. Né? Pode ser do lado direito ou do lado esquerdo, então é o espelho novamente. Então, caso 3A. O nó W é preto, e esse W sempre é o irmão de X após a remoção do nó Z. Okay? Então, o nó W é preto, e o filho da esquerda de W é vermelho. E o filho da direita de W é preto. E W for filho da direita. Então, se o W estiver do lado direito, ele for preto, e tiver o filho da esquerda vermelho e o filho da direita preto, o que a gente vai fazer? Mudar a cor do filho da esquerda de W para preto e mudar a cor do W para vermelho. E realizar uma rotação à direita sobre W.
Após a rotação, o W vai ser o novo irmão de X. Ok? A mesma coisa vai acontecer com o caso 3B. Não se preocupe com esses casos, que a priori está parecendo bem estranho de visualizar, né? Mas a gente vai verificar a aplicação desses casos e alguns exemplos daqui a pouco, tá? Eu só estou lendo aqui para que a gente tente ir absorvendo aos poucos. Mas quando formos fazer os exemplos, a gente vai reler isso aqui a partir de uma aplicação, vai ficar mais claro. O caso 3B é o espelho. O nó W é preto e o fio da direita de W é vermelho. E o fio da esquerda é preto. E W é fio da esquerda, é o espelho. É tudo o inverso do caso 3A. Então, nesse caso, a cor do fio da direita vira preto e o W vira vermelho. E agora a gente faz uma rotação à esquerda sobre W. E o W, depois disso, depois da rotação, vai ser o novo irmão de X. Então percebam aqui, olha, a aplicação do caso 3A. Então, olha só. O nó W, ele é preto, observe. W, ele é sempre o irmão de X, certo? Então aqui o nosso D é o W. E ele é preto. E o filho da esquerda dele é vermelho. E o filho da direita é preto. E o próprio W é filho da direita. Então a gente aplica o caso 3A. O que vamos fazer no caso 3A? O filho da esquerda, que é o C, ele vai virar preto. Olha, observe que o C virou preto. E o W, que é o D, ele vai virar vermelho. Observe que o D está vermelho. Só que além dessa recoloração, a gente precisa rotacionar à direita o W. Então por isso mudou aqui. Fizemos essa rotação. E após a rotação, o W ele vai ser o novo irmão de X. Observe que antes da rotação, X era A, e após, X continua sendo A. Só que como nós rotacionamos, agora o irmão de A vai ser o novo W, que é C. E aí a gente verifica novamente as condições, porque enquanto o X for preto e X não for raiz, a gente vai aplicando os casos 1, 2, 3 ou 4, certo? Por fim, tem o quarto caso. O quarto caso também tem o espelho. Então, 3A e 3B. 3A não, desculpa. 4A e 4B. O que diz o caso 4A? O nó W, que é irmão de X, é preto e o fio da direita é vermelho. E W é fio da direita. Nesse caso, o que a gente tem que fazer? A cor do fio da direita vira preto, era vermelho, né? Vira preto. A cor de W vai ser igual à cor do pai, independente de qual seja a cor. Vai ser igual à cor do pai. O pai vira preto. E a cor do filho da direita de W vira preto. Ah, tá repetido isso aqui. Filho da direita, já tinha falado isso, tá? Não precisa. Tá, então o fio da direita vira preto, né? W vira a cor do pai e o pai vira preto. Só isso aí. Aí a gente faz uma rotação à esquerda sobre o pai. E o X vira raiz. Observe que após a aplicação do caso 4, certamente eu paro o meu laço enquanto, porque o X vira raiz, que é uma das condições de paragem. No caso 4B, que é o espelho, o nó W é preto e o filho da esquerda é vermelho. E W é filho da esquerda. Então, o filho da esquerda, que era vermelho, vira preto, W vira a cor do pai e o pai vira preto. Aí a gente faz agora a rotação à direita, né, que é o contrário, e o X vira raiz. Então vamos verificar o desenho da aplicação do caso 4. Olha só. Temos aqui o X, então o irmão dele é o W. Então observe, o W é preto, o filho da direita dele é vermelho e o W ele é filho da direita. Então o que a gente vai fazer? O filho da direita de W, que é o E, que era vermelho, vira preto, observe que o E ficou preto, e o W, pessoal, ele vai ser a cor do pai. Então, como é independente da cor, percebe que o pai do W a gente deixou branquinho. Isso quer dizer que ele pode ser preto ou vermelho, tanto faz. Logo, após o D, que era preto, ele vai ficar branquinho, ou seja, preto ou vermelho, a cor do pai.
Já a cor do filho da direita de W, que não interessa qual era, poderia ser tanto preto quanto vermelho, vai ser certamente... Não, essa aqui está errado. A gente já tinha colocado preto. Foi aquela situação que eu repeti. A cor do filho da esquerda não interessa qual era, então a gente deixou branquinho. Pode ser preto ou vermelho, e após a aplicação continua sendo a cor que era, ou preto ou vermelho, tá? E aí a gente faz a rotação à esquerda sobre o pai, sobre B, então por isso mudou essas configurações, e x vira raiz. Né? X virando raiz, a gente tem a árvore balanceada e acabam os casos. Vamos verificar então a aplicação desses casos em exemplos de remoção. Então imagine essa árvore. O que nós vamos fazer? Primeiro, ela é uma árvore rubro-negra, tá? Todas as 5 condições são satisfeitas aqui. Então vamos remover o nó com chave 60 da árvore rubro-negra e trabalhar na verificação dos casos para que ela fique balanceada. Então perceba, no nó 60, a primeira coisa que a gente tem que verificar é se ele é vermelho ou preto. Porque se ele fosse vermelho, bastaria remover. Mas ele é preto. Como ele é preto, então a gente vai achar os nossos Z, Y e X, tá? Então olha só, deixa eu só tirar esse agora. Então vamos achar que Z é sempre o nó que eu quero remover. Y. Y, se Z tiver 2 filhos, vai ser igual ao sucessor de Z, que é a menor chave do lado direito de Z, ou seja, Y é 70, o menor dentre os maiores. Tá? E X vai ser o filho de Y, caso eles existam, ou nil. Então X aqui, olha, é nil. Muito bem. Encontramos valores de Z, de Y e de X. O que a gente tem que fazer agora, pessoal? Verificar qual o procedimento que eu vou aplicar. O procedimento 1 ou o procedimento 2. O que diz o procedimento 1? Vamos ler ele bem aqui. Caso o nó Z tenha 2 filhos, isso é verdade, porque o nó que eu quero remover, que é o 60, ele tem 2 filhos. Então, a primeira parte do procedimento 1 está ok. Só que assim, ó, caso o nó Z tenha 2 filhos e o nó Y seja vermelho. O nosso nó Y ele é vermelho, pessoal? Não. O nó Y é preto. Então, eu não posso aplicar o procedimento 1 aqui. Significa que eu vou aplicar, então, o procedimento 2. Então, se eu vou aplicar o procedimento 2, então eu removo o nó Z normalmente, coloco o Y no lugar, né? Nesse caso é o sucessor, e vou encontrar o meu W, que vai ser o irmão de X após a remoção de Z. Tá? Então eu vou redesenhar essa árvore, colocando o 70 aqui para cima, para a gente poder trabalhar encontrando o W. Ok? Então vamos lá. Vou redesenhar essa árvore aqui. O 70 vem aqui para cima, vai ficar azul. O azul é o preto, tá? Aí aqui nós temos o 50. Aqui nós temos o 80 vermelho. Em seguida, nós tínhamos o 70, ele saiu daqui, então o X vai assumir o lugar dele, né? Que o X estava aqui embaixo, ele vai subir. Então eu vou colocar porque a gente vai precisar enxergar a situação do X para encontrar o irmão. Então aqui que está o nil. Esse nil é o nosso X. No lado direito de 80 nós temos o 90. Preto. E filho do 90 nós temos o 100 vermelho.
Muito bem. Então, removemos o Z e agora temos essa configuração. Logo, pessoal, quem é o irmão de X? É o 90, certo? Então, ele é o nosso W. Pronto, ele é o nosso W. Agora, se a gente vai aplicar o procedimento 2, vamos olhar para ele. O que diz o procedimento 2? Enquanto x for diferente da raiz, x é a raiz? Não, então ele é diferente da raiz. Desculpa, a gente está olhando para cá. X é esse cara, ele não é a raiz, certo? Então ele é diferente da raiz, verdade. Enquanto x for diferente da raiz e sua cor for preta, bom, como o x aqui é nil, ele é preto. Então a gente tem que verificar os 4 casos. Então vamos verificar esses 4 casos. Vamos verificar se podemos aplicar o caso 1. O que diz o caso 1? O irmão W de X é vermelho. No caso 1, eu só vou aplicar se W for vermelho. Observe que o nosso W ele é preto. Então não tem como aplicar o caso 1. Vamos verificar o caso 2. O caso 2 diz assim: o nó W é preto, verdade, e ambos os seus filhos são pretos. Os dois filhos de W são pretos? Não. Se W é o 90, o filho da esquerda é preto, porque é nil, e o filho da direita é vermelho. Como W é preto, mas os seus dois filhos não são pretos, a gente não pode aplicar o caso 2 também. Vamos verificar o caso 3. O nó W é preto, beleza, o caso 3A, certo? O nó W é preto e o filho da esquerda de W é vermelho. Bom, nesse caso não, né? Porque o filho da esquerda de W é preto. Então não tem como aplicar o caso 3A aqui. E o caso 3B? O nó W é preto e o filho da direita de W é vermelho. Filho da direita de W é vermelho? É. Ah, então já posso aplicar o caso 3B? Não, te acalma. Percebe que o nó W tem que ser preto, o filho da direita é vermelho, o filho da esquerda preto, é verdade, e o W, pessoal, ele tem que ser filho da esquerda para aplicar o caso 3B. Observe que o W, ele não é filho da esquerda. O W, ele é filho da direita, tá? Não vão se apressar e já aplicar. Todas as condições que a gente está usando o operador lógico E tem que ser verdadeiras. Então, W ele não é filho da direita e eu não posso aplicar, nesse caso, o caso 3B. Então, só nos resta o caso 4. Que diz o caso 4? 4A. O nó W é preto, é verdade, né? O 90 é preto. E o filho da direita dele é vermelho. Sim, é verdade. Ó. O filho da direita dele é o 100 e ele é vermelho. E W é filho da direita. Sim, verdade. O 90 ele é filho da direita. Então é esse caso que eu tenho que aplicar. O caso 4A. Se eu vou aplicar o caso 4A, o que é que nós temos que fazer? A cor do filho da direita de W vai virar preto. Então vamos fazer isso. E esse cara aqui, o 100, ele vai virar preto. Então eu vou apagar o 100 e ele vai virar preto. Muito bem. Próximo passo da aplicação. W assume a cor do pai. Então, olha só. O W, que era preto, vai assumir a cor do pai dele. E o pai de W é vermelho. Então, quer dizer que o 90 ele tem que ficar vermelho. A cor do pai dele. Então, vamos apagar e desenhar aqui o W assumindo a cor do seu pai. 90 virou vermelho. E o pai vira preto. Então significa que o 80 tem que virar preto. Depois que a gente faz a recoloração, o que o caso 4 nos manda fazer? Uma rotação à esquerda sobre o pai. Então, se eu vou rotacionar isso à esquerda sobre o pai, sobre o 80,
Ele é o nosso nó P. E se a rotação é à esquerda, U é o filho da direita. Significa que tudo que está à esquerda de P, que é esse nil aqui, é T1. Tudo que está à esquerda de U seria o nosso T2. E tudo que está à direita de U, o nosso T3. Encaixamos a configuração da rotação à esquerda. Ok? Então vamos rotacionar. O que diz a rotação à esquerda? 3 passos. Caso exista, eu vou até afastar essa árvore para cá, ela todinha. Pronto. Caso exista, U vira filho do pai de P. Quem é o pai de P, pessoal? É o 70. Então o U, que é o 90, ele vai virar filho do 70. Vamos escrever isso aqui. Então perceba que o 70 continua onde estava, assim como o 50, porque eles não estão envolvidos na rotação. Então o primeiro passo diz, caso exista, o U vira filho do pai de P. Então o U vai virar filho do 70. Então o U fica aqui, olha. Nosso 90 vem para cá. E este é o nosso U, certo? Passo 2. P vira filho da esquerda de U. O que quer dizer isso? Que o 80 vai virar filho da esquerda do 90. O 80 tem que vir para cá. E o T1, pessoal, continua onde estava, certo? Esse nil continua aqui, mas nil a gente não escreve, tá? Então não vou escrever aqui. Passo 3. O filho da esquerda de U, que é o T2, vira filho da direita de P. Esse aqui é o nosso P, tá? Então, caso tivesse alguma coisa aqui no T2, ele ia ficar aqui. Mas não tem nada, então não vou colocar. Pronto, esses são os 3 passos. E o T3, pessoal, ele continua onde estava. O T3, que era filho da direita de 90, continua sendo filho da direita de 90. Quer dizer que o 100, ele continua aqui, ó. Pronto. E segundo manda o caso 4, o x vira a raiz. Significa então que quando nós voltarmos para o procedimento 2, para o enquanto, a gente para. Por quê? Porque enquanto o x for diferente da raiz. Mas como nós aplicamos o caso 4 e o último passo do caso 4 diz que x é igual a raiz, esse laço para. E o que a gente tem que fazer com x? Mudar a cor dele para preto. Só que nesse caso já é, né? 70, que o x virou a raiz, virou 70, já é preto, então já está. Não precisa mudar a cor. Preto com preto fica preto. Então percebo que essa árvore, após a remoção, está balanceada. Todo nó é vermelho ou preto, a raiz é preta, todo nó externo nil é preto. Se um nó é vermelho, os 2 fios são pretos, e qualquer caminho tem o mesmo número de nós pretos, que nesse caso é 3. Qualquer caminho aí vão ter 3 nós pretos. Então, essa árvore está ok. Só precisamos aplicar o caso 4 para balanceá-la. Vamos verificar um outro exemplo. Ok, então temos essa árvore aqui agora, só que em vez de remover o 60, agora a gente quer remover o 50. Então, para remover o 50, o que a gente vai precisar fazer? Verificar a coloração dele. Ele é vermelho? Não. Então, como ele não é vermelho, eu vou ter que fazer alguma mudança para tornar a árvore balanceada. Então, ele é o Z, certo? Quem vai ser o meu Y? Lembre, Y vai ser igual a Z se Z possuir menos que 2 filhos. Nesse caso, Z possui menos que 2 filhos? Sim. Ele é folha, então ele não possui filhos. Logo, Y será igual a Z. E quem é o X? X é o filho de Y. Só que como não tem, então X é o cara que está aqui embaixo. É um nil da vida. Tá? Seria um nil apontando aqui. Beleza. Identificamos os nossos valores. O que a gente vai fazer agora? Remover o Z. Então nós vamos remover aqui o 50.
E o que vai acontecer com o x? Vai subir para o lugar dele, certo? Então vamos redesenhar essa árvore. 50, vou desenhar ela aqui. Quem é a raiz? 60. Aí o meu x subiu para o lugar do pai, né? Que é o new. Esse cara é o x. Se eu remover o 50, o x subiu. Aí do lado direito nós temos o 80, que é vermelho. Aí nós vamos ter filho de 80, o 70 e o 90 pretos. O 70 e o 90 pretos. E no lado direito do 90, o 100 vermelho. Beleza. Agora eu tenho que verificar se eu aplico o procedimento 1 ou o procedimento 2. Vamos ver. Procedimento 1. Caso o nó Z tenha 2 filhos, bom, mas o nó Z não tinha nenhum filho, né? Ele era folha. Então não posso aplicar o procedimento 1. Vamos verificar o procedimento 2, então. Enquanto o x for diferente da raiz e sua cor for preta, vamos verificar. X é diferente da raiz e o x, já que ele é new, é preto. Beleza, então eu vou entrar no meu enquanto, ok? Então eu vou aplicar um dos casos. Então vamos verificar o caso 1. Uma vez que a condição do enquanto é verdadeira, temos que entrar para verificar um dos casos. Caso 1. O irmão W de x é vermelho. Bom, quem é o irmão de x? Olha só, se x é new, o irmão dele é esse 80, certo? Esse é o W. Então, o irmão W de x é vermelho? Verdade, o irmão W de x é vermelho. Vamos continuar verificando a possibilidade de aplicação. O irmão W de x é vermelho e W é filho da direita. É verdade? Sim, é verdade. O W é vermelho e o W é filho da direita. Então, beleza, vamos aplicar o caso 1. A condição foi satisfeita. O que vamos fazer? Mudar a cor do W para preto e a cor do pai para vermelho. Vamos fazer isso. Então, olha só. Vou mudar a cor do W para preto. O 80, que era vermelho, fica preto. E a cor do pai muda para vermelho. Então, 60 fica vermelho. Em seguida, o que manda fazer o caso 1? Em seguida, rotacione à esquerda o pai. Vamos fazer uma rotação à esquerda sobre o pai. Então, se nós vamos fazer uma rotação à esquerda sobre o pai, ele é o nosso nó P. E se a rotação é à esquerda, o filho da direita é o nosso nó U. Então, 80 é o nosso U. Tudo que está à esquerda de P é T1. Tudo que está à esquerda de U é T2. E tudo que está à direita de U é T3. E vamos fazer a rotação à esquerda. O que diz a rotação à esquerda? Caso exista, é o primeiro passo. U vira filho do pai de P. Só que nesse caso, P não tem pai. Então o que quer dizer? Que U vai ficar aqui, ó. 80. Tá? Não vai ser filho de ninguém. Passo 2. O P vira filho da esquerda de U. Então quer dizer que o 60 ele vai virar filho da esquerda do 80. E o 60 é vermelho. O T1 continua onde estava, certo? Só que o T1 é new, então não vou colocar. Eu vou colocar porque a gente vai precisar olhar para ele. Então eu vou colocar aqui o new. Esse é o X.
que era o T1. Passo 2. O filho da esquerda de U, que é o nosso T2, vai virar filho da direita de P. Lembra? Esse aqui é o nosso U e esse aqui é o nosso P. Então, T2, olha, o filho da esquerda de U vai virar filho da direita de P. Quer dizer que o 70 vem para cá. E o T3, pessoal, que era filho da direita de U, continua, ok? Então, o 90 fica aqui, sendo preto. E o 100, que era vermelho, fica aqui. Ok? Apliquei, caso 1. E agora, o que eu tenho que fazer? Verificar se a minha os próximos casos eu consigo aplicar, até que eu volte para o enquanto, tá? Então vamos lá. Agora a nova configuração é essa. Então perceba que como manda o caso 1, após a rotação, o W é o novo irmão de X. Então olha só, quem vai ser o meu W aqui agora? Nessa minha árvore aqui. Quem vai ser o meu W? O novo irmão de X. O W agora é esse cara. É o 70. O novo irmão de X. Tá? Então, vamos agora verificar a possibilidade de aplicação do caso 2. Já aplicamos o caso 1, né? Agora vamos tentar o caso 2 até que a gente volte por enquanto. Tá? Então, o que diz aqui o caso 2? Vamos achar ele. O nó W é preto e ambos os seus filhos são pretos. Vamos verificar. O nó W é preto? Sim, o nó W é preto. E ambos os seus filhos são pretos? Sim, porque lembrem que aqui embaixo a gente tem 2 nils. E os nils sempre são pretos. Então, o nó W é preto e ambos os seus filhos são pretos. Então, nós vamos aplicar o caso 2. O que diz o caso 2, então? Mude a cor de W para vermelho. Vamos mudar a cor de W para vermelho. E X agora vai ser igual ao seu pai. Então, olha só. Vamos mudar a cor de W para vermelho. Tá? E o X agora é igual ao seu pai. Quer dizer que o X vai sair daqui e o X vai subir. Agora o X é o 60. Ok? Aqui está o X. Beleza. Subindo no X, observe, quando a gente for testar os próximos casos, né, X é vermelho. Quando a gente for para o laço enquanto, a gente atendeu a condição de parada, quando nós formos para o enquanto. Observem lá que no procedimento 2 diz assim: enquanto o nó X for diferente da raiz e sua cor for preta. Só que a cor de X agora é vermelha. Então a gente atendeu esta condição. Então nós não precisamos mais testar os próximos casos. O que isso quer dizer? Que a gente sai do enquanto e finaliza mudando a cor de X para preto, como diz aqui. Ó. Após sair do laço, mude a cor de X para preto. Então o que a gente vai fazer aqui? O nosso X, que era vermelho, que foi a condição de parada, nós vamos mudá-lo para preto. E a árvore está balanceada. Percebam que nessa árvore, todo nó é vermelho ou preto, a raiz é preta, todo nó externo, que são os nils, são pretos. Se o nó é vermelho, os 2 filhos são pretos. E qualquer caminho tem o mesmo número de nós pretos, que nesse caso é 3. Tá?
Então a árvore está balanceada. Só um detalhe que a gente tem que chamar a atenção, que é o seguinte: os casos, caso 1, caso 2, caso 3 e caso 4, eles são como se fosse ou uma instrução switch case e após um case um break, ou uma instrução if com else. O que isso quer dizer? Que após a aplicação de um caso, pessoal, a gente volta a testar um enquanto, tá? Então percebam que quando a gente aplicou o caso 1, a gente teria que ter voltado para o enquanto, aí teria que testar o caso 1 de novo, ia dar falso e o caso 2. Tá? Eu fiz isso só que de uma forma mais rápida, não foi? Eu testei o caso 1 e depois fui logo para o caso 2. Mas é porque, como se eu voltasse para o enquanto, porque o X ainda era preto, né? Quando estávamos aqui, o X ainda era preto, aqui embaixo, e o caso 1 não ia ser satisfeito porque o W não tinha a condição do caso 1. Aí a gente testou o caso 2, que foi verdade. Tá? Então só não esqueçam desse detalhe, que os casos dentro da instrução enquanto ou são o switch case com break dentro de cada case, para após a aplicação sempre voltar para o enquanto, ou são uma sequência de if com else. Tá? Então eu testo um e saio, não testo os próximos, até que eu verifique o enquanto novamente. Isso daí é importante perceber, foi o que fizemos agora. Após a aplicação do caso 2, quando o X subiu e ele era vermelho, eu voltei lá por enquanto para testar e a gente viu que saiu do laço e eu mudei o X para preto, tá? Tem que prestar atenção nesse detalhe. Se vocês vocês podem perceber isso pegando o pseudocódigo no livro texto. É o último exemplo aqui de mais um de remoção, tá? Então imagine essa configuração de árvore, que é uma árvore rubro-negra, e nós queremos remover um nó 40. Mais uma vez, é preciso observar a coloração do nó a ser removido. Como ele é preto, nós temos que verificar a possibilidade de aplicação do procedimento 1 ou do procedimento 2. E já sabemos, na verdade, que o nó a ser removido é chamado de Z. Nesse caso, o Y vai ser igual a Z, porque Z possui menos que 2 filhos, correto? E X vai ser o filho de Y. Nesse caso, como ele tem um filho, então X aqui é o 50. E aí nós vamos aplicar a remoção. Então a gente vai tirar o 40 daqui e vai subir o X. Ok? Então eu vou redesenhar essa árvore subindo o X no lugar do 40, o X sendo vermelho, né? Uma vez que o X é vermelho, a gente sobe ele. Então vai ficar assim. 20. Para cá nós temos o 10. Aqui subiu o 50 vermelho. E para cá temos o 15 vermelho. Ok, então a árvore está assim. Atualmente ela não é uma árvore balanceada, não é árvore negra. Vamos verificar a possibilidade de aplicação dos procedimentos. Então, procedimento 1. Caso o nó Z tenha 2 filhos, não era o caso, né? O nó Z só tinha um filho, procedimento 1 a gente já sabe que não pode ser aplicado. Então o procedimento diz: enquanto o nó X for diferente da raiz, por enquanto, pessoal, o nó X, que é o 50, que subiu, ele é diferente da raiz. Só que o procedimento 2 diz além disso. O procedimento 2, ele diz que... Cadê? Enquanto o nó X for diferente da raiz e sua cor for preta. Observe que o X, pessoal, ele já é vermelho. Então esse enquanto ele dá falso de cara na primeira vez. O que isso quer dizer? Que a gente não vai precisar aplicar nenhum dos casos, porque a gente não entrou no laço enquanto e já aplica a instrução após o laço enquanto, que é essa aqui, mudar a cor de X para preto. Então, olha só, basta eu fazer isso, mudar a cor de X para preto. Então observe que existe a possibilidade da gente ir para o procedimento 2 e o laço enquanto dá falso. Quando dá falso, basta mudar a cor de X para preto e a árvore já está balanceada. Ok?
Era um caso específico que eu queria mostrar para vocês quando lá se encontra da falsa. Então, não tem mistério. Toda vez que a gente quiser remover um nó na árvore rubro-negra, é verificar a coloração. Se ela for preta, a gente já tem que verificar a possibilidade do procedimento 1. Se não der para aplicar o procedimento 1, vai para o procedimento 2. Procedimento 2, observe, se o laço enquanto der verdade, ou seja, se X for preto e não for raiz, aí vocês vão verificando caso a caso. Caso 1, deu para aplicar? Aplica e volta a verificar o enquanto. Aí verifica, o enquanto deu verdadeiro, verifica o caso 1 de novo. Não deu para aplicar, verifica o caso 2. Deu para aplicar o caso 2, aplica e volta para o enquanto. Aí verifica tudo de novo. E assim por diante. Tá? Até que vocês tenham o enquanto igual o enquanto falso. Condição de parada dele. Ou seja, até que X seja raiz ou X seja vermelha. Vocês vão parar. E depois de parar, não esqueçam que tem que mudar a cor do X para preto. É o que diz lá o procedimento 2. Tudo bem? Então, na lista da unidade, vocês vão ter alguns exercícios aí sobre esses balanceamentos de árvore. Na próxima aula, estudaremos a árvore B.